A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 2: O homem natural não aceita as coisas de Deus. Sábado: a obra de Deus não é feita pela lógica humana. Ler com oração. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. O homem natural é extremamente lógico e pode saber como agir em diferentes situações. Mas, ao servir a Deus, não podemos depender do que é lógico, e sim do Espírito. O Espírito quer e pode fazer obras muito superiores às do homem. Só Deus pode realizar milagres, prodígios, sinais e coisas sobrenaturais. Mas nunca veremos tais coisas acontecerem se continuarmos usando a vida natural para fazer a obra de Deus. O Senhor precisa de pessoas que cooperem com Ele, dando ao Espírito liberdade para agir. Se Deus fizer alguma coisa fora de sua lógica humana, será que você acompanhará? Essa é a razão por que muitos abandonam o Senhor. Olhemos para as coisas que têm acontecido em nosso meio. A imersão, os gritos de guerra, a comportagem. Será que achamos que isso não procede de Deus porque vai contra nossa lógica? Nosso homem natural é que acha isso. O Espírito não segue as leis da física, muito menos nosso conceito natural. O Espírito sopra onde quer. Não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. João capítulo 3, versículo 8. Por isso, a palavra profética não segue a lógica humana, mas segue o Espírito. O mundo odeia todo aquele que faz as obras segundo o Espírito, pois essas obras fazem a vontade de Deus. João 7, versículo 7. Qualquer obra que não siga o caminho do Espírito, o qual expõe o mundo, é má. O mundo não o odeia quando você vive em sua razão lógica e faz as coisas de acordo com o homem natural. Quando, porém, você faz as coisas segundo o Espírito, é odiado pelo mundo. Satanás levanta muitas situações adversas contra nós porque estamos realizando a obra de Deus. Ele sabe que seu fim está próximo e então levanta várias circunstâncias para colocar dúvidas em nossa mente, a fim de nos transformar em pessoas resistentes ao que o Espírito está fazendo. Deus quer salvar o mundo e para isso enviou seu Filho. Aos que creem no Filho, Ele dá a vida eterna que nos capacita a viver na esfera da eternidade e não mais na esfera natural. João, capítulo 3, versículos 16 a 17. Quem não crer no Filho de Deus não será salvo, nem receberá a vida eterna. Pelo contrário, já está julgado. João, capítulo 3, versículo 18. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 19. A palavra de Deus traz luz, e alguns não conseguem seguir a luz, porque sabem que ela vai expor suas obras más, então afastam-se e fogem. Para Deus é muito grave não crer em seu Filho, enviado para salvar o mundo. O mundo odeia aquele a quem Deus enviou para fazer sua obra. João capítulo 15, versículos 17 a 24. Da mesma forma, hoje, a palavra que o Senhor nos tem revelado não é palavra de homens, mas do próprio Deus. É inegável o que o Espírito está fazendo entre nós. Negar isso é negar o próprio Deus, pois é Ele quem realiza essas obras. Jesus não era governado pela lógica, mas por Deus. Portanto, ele só poderia iniciar seu ministério quando Deus assim ordenasse. João capítulo 7, versículos de 7 a 9. Nosso tempo, na verdade, não é nosso, mas é de Deus. Somos governados por Ele e só fazemos algo quando Ele determina em seu tempo.
Depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Versículo 10. Quando chegou o tempo determinado, Jesus também subiu. O tempo de todo aquele que é nascido do Espírito não é decidido pelo homem, mas por Deus. A descrição feita na primeira parte do capítulo 7 do Evangelho de João mostra-nos a vaidade do homem, que vive na esfera lógica do ser natural, sempre cheio de dúvidas e questionamentos a respeito de Jesus. Versículos 11 a 13. Esses questionamentos não têm proveito algum. Proveitoso é crer naquele que o Pai enviou para fazer sua obra, porque isso leva as pessoas para a esfera espiritual. Nos versículos seguintes, vemos novas interpelações sobre o que Jesus fazia. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? João capítulo 7, versículos 14 a 15. Veja como o homem natural é complicado. Tudo se transforma em indagações, dúvidas e críticas. Quando nada está bom a nossos olhos, é sinal de que há algo errado conosco, e não com as coisas a nosso redor. A resposta de Jesus foi: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Jesus não falava por si. O mesmo acontece com a palavra profética. Um homem não tem capacidade de falar a palavra de Deus com revelação se Deus não lhe revelar. A palavra deve originar-se de Deus, pois, se assim não for, ela não opera. A prova de que a palavra provém de Deus é sua confirmação, ou seja, as coisas acontecem conforme a palavra proferida. Os judeus achavam que, por não ter estudado, Jesus não poderia ser capaz de dizer tais palavras. Essa é a lógica humana que não entende as coisas de Deus. Jesus ainda disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João, capítulo 7, versículo 17. Como discernir se alguém que se diz enviado de Deus está falando sua própria palavra ou a palavra de Deus? Se for palavra de Deus, ela se confirmará com sinais, prodígios e milagres. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Versículo 18. Muitos usam a palavra de Deus para obter seguidores e popularidade. Eles querem uma plateia para ouvi-los, porque, na verdade, procuram a própria glória. Quem faz isso não é verdadeiro, mas quem procura a glória daquele que o enviou é verdadeiro. A hipocrisia é própria do homem natural, que gosta de julgar pela aparência, ou seja, julgar segundo o parâmetro racional e lógico. João 7, versículo 19 a 24. Por exemplo, os líderes judeus tinham a lei de Moisés, mas não a observavam. Embora a lei tenha sido dada por Deus, o homem a interpreta segundo o que lhe é mais conveniente, fazendo dela sua religião e também usando-a para julgar e criticar os que realmente estão servindo a Deus. Isso é horrível. Não devemos andar pela aparência, pela hipocrisia do homem natural, julgando as coisas do modo como as vemos e entendemos. Deus não vê o exterior, a aparência, mas vê a realidade do que está no coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Se quisermos ser úteis para Deus, não devemos agir como aqueles líderes judeus que julgavam e criticavam Jesus, mas precisamos ser transferidos para a esfera celestial, na qual somos guiados pelo Espírito. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado.
Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.